O crente de igreja é aquele crente que ele não falta culto. Ele está sempre ali, ele marca presença na igreja. Ele se envolve com as coisas da igreja. Tudo que tem ali, ele tá ali junto. Se tem ali, né, vai limpar a igreja, vai fazer algum jantar beneficente, ele está ativo, ele é ativo ali. Ele está sempre, né, colaborando, né? Se é para ir para a salinha, ele vai. Se é ali para fazer algo, né? Se é para organizar alguma coisa, lavar as cadeiras da igreja, ele está sempre ativo ali. Ele não falta culto, ele não falta envolvimento com a obra. Porém, é um crente que ele não tem vida com Deus. Ele é um crente que ele só ora se for na igreja. Ele é um crente que ele não lê a Bíblia para conhecer a palavra. Ele só lê quando abre a Bíblia ali dentro da igreja. Ele só jejua se tiver uma campanha de jejum lá na igreja. Ele não tem ali uma vida de oração. Ele ora lá na igreja. Na hora que tem os cultos, né, todo mundo se levanta ali no contexto de culto, ele ora. Porém, ele não tem uma vida de oração no seu secreto. A Bíblia, ele abre a Bíblia e vê ali o que o pastor está lendo ali dentro da igreja. Porém, na casa dele, ele não tem esse hábito. Então, ele é um crente que ele só é ativo dentro da igreja. Porém, lá fora, ele não tem a característica de um cristão. Lá fora, ele não se envolve com as coisas espirituais. Ele é um crente que ele não se preocupa com a sua vida espiritual. Ele preocupa sim, está ativo na igreja, está ali presente, de corpo presente. Porém, ele ainda não entendeu que para ele ser um cristão verdadeiro, ele precisa ter essa vida de busca, de oração, de leitura da palavra no seu secreto. Já o crente reinante é aquele que provoca o reino de Deus, é aquele que está sempre provocando a glória do Senhor. Ele está sempre buscando ler mais a palavra. Ele busca pessoas, né, avivalistas, pessoas que trabalham na área de libertação, pessoas que manifestaram dom. Ele busca, né, pessoas que já caminharam com Cristo. Ele quer ouvir essas pessoas, ele quer ler livro. O crente reinante, ele sente desejo e ele sente a necessidade de jejuar. Ele não jejua apenas quando lança uma campanha lá na igreja. Ele é um crente que ele está em constante jejum. Não que ele vai jejuar todo dia, mas ele jejua toda semana. Ele lê a palavra toda semana. Ele está em constante preparação. Ele está sempre se preparando. Ele tem o ritmo de vida de preparação. Ele está sempre meditando, sempre buscando, sempre orando. O crente reinante, ele não depende do pastor falar para ele que ele precisa ler a palavra. Não precisa o pastor falar para ele que ele precisa ler a Bíblia. Ele não precisa o pastor falar para ele que ele precisa ouvir louvores de adoração. Porque o próprio Espírito Santo traz essa necessidade para o crente reinante. O crente reinante, por mais que ninguém esteja fazendo, ele sente a necessidade, porque é o próprio Espírito Santo que gera nele essa necessidade. O crente reinante, ele, por mais que ninguém esteja fazendo, ele tem a necessidade de ler a Bíblia. Ele sente que ele precisa. Se ele não lê a Bíblia, ele se sente um peixe fora d'água. Se ele não orar, por mais que às vezes não tenha muito tempo, mas ele ora ali dirigindo, ele ora, né, trabalhando, ele está sempre com a mente conectada com o Senhor, porque o Espírito Santo causa nele essa dependência, essa necessidade que ele tem de estar conectado com o Senhor. Então, o crente reinante, não que ele não seja desocupado, mas ele está sempre se preenchendo da palavra de Deus. O crente reinante, ele está lavando uma louça, ele está trabalhando, ele está dirigindo o carro dele, ele está ouvindo uma pregação. Ele está ouvindo ali uma ministração. Ele está ouvindo algo que vai trazer um aprendizado, vai agregar conhecimento. Se ele está em casa, ele quer ler um livro. Se o celular dele é instrumento de edificação, ele pega o celular dele para conhecer mais do Senhor. Ele seleciona o que ele vai ouvir e ver, ele não vê qualquer coisa. O celular do crente reinante é manto. O celular do crente reinante, quando ele entra e vê ali, entra até no mistério, porque o algoritmo já sugere coisas para ele, da qual ele procura. Então ele procura as coisas de Deus. Então todas as vezes o seu próprio celular vai sugerir para ele coisas que remetem à glória de Deus. Então ele é um manto ambulante. Então ele sente a necessidade de orar, de buscar, de ouvir louvores.
O crente reinante, ele não consegue falar gíria. O crente reinante, ele não tem um linguajar de palavra dupla, porque o Espírito Santo comissiona ele a ter uma linguagem pura. O Espírito Santo é o professor dele, é quem vai direcionar, mudar o comportamento dele, levar ele para o jejum, levar ele para a oração, levar ele para a compaixão, levar ele, a amar as pessoas. Então o crente reinante ele não se assenta em qualquer lugar para falar das pessoas, para falar mal, porque o Espírito Santo conduz ele a ele ter uma postura de reino. E por mais que ele seja falho, a cada dia ele vai se moldando, ele vai melhorando. Você percebe que em 6 em 6 meses, em ano, o crente reinante, ele tem ele avança, porque ele está sempre buscando uma melhora no Senhor. E isso não é para o homem, é para ele mesmo. O Espírito Santo vai moldando, vai levando ele a buscar essa melhora, buscar cada vez se parecer com o reino do Senhor. O crente reinante é uma pessoa que tem uma posição de reino, uma posição de filho, as características do Senhor Jesus. O crente reinante é aquele que anda com as suas contas em dias, com o IPVA do seu carro em dia, paga o que deve, tem palavra. A hora que ele fala, eu vou estar em tal lugar, ele vai estar. É uma pessoa de palavra, é uma pessoa a qual as pessoas que estão em redor dele, por mais que não estejam no contexto de igreja, vê nele um homem, uma mulher de Deus. Por quê? Porque aonde ele estiver, ele exala o reino do Senhor Jesus. Então o crente reinante vai ser tudo aquilo que o próprio Jesus disse para aquela mulher samaritana, que ele busca verdadeiros adoradores, que adore ele em espírito e em verdade. Então o crente reinante, ele não precisa estar inserido num contexto de igreja, mas aonde ele estiver, ele provoca o reino de Deus, ele provoca a glória de Deus, ele está em constante melhora, ele está querendo sempre algo profundo no Senhor, ele quer jejuar mais, ele quer orar mais, ele está sempre se cobrando, porque ele precisa se aproximar mais do Senhor. E por mais que os homens não vejam, o pastor não veja, ele está naquela constante mudança, naquela constante busca, uma melhora no espírito. Por quê? Porque o Senhor, ele leva ele para esse lugar, a estar orando, a jejuando, buscando libertação em alto nível, buscando melhora diariamente, buscando se parecer com Cristo, não só na igreja, mas aonde ele estiver. Esse é o crente reinante. Me diz aqui qual desses crentes você se identifica.